Igreja em movimento. A palavra, Verbo Divino encarnado. Homilia dominical, 17º domingo do tempo comum, as parábolas do reino dos céus, segundo Mateus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço em nosso canal, Igreja em Movimento, é dedicado à homilia dominical. Aqui, nós aprofundamos no estudo e na reflexão da Palavra de Deus, iluminados pela Sagrada Liturgia, com o propósito de compreender mais plenamente o tema celebrado. O tema de hoje é as parábolas do reino dos céus, segundo Mateus. Procurai o Senhor e vivereis. É desfazendo-se de tudo que se possui o reino de Deus. Este é o terceiro domingo que lemos as parábolas de Jesus na versão de Mateus, e todas elas para explicar os sentidos e as qualidades do reino dos céus, ou de Deus, como conquistá-lo e como vivê-lo. Para Jesus, o reino dos céus, ou de Deus, é de tal maneira importante que passa a ser o resto por acréscimo. As palavras de Jesus estão centradas na pessoa e na missão de Jesus. As qualidades que Jesus dá para o reino são também suas e qualidades do Pai do céu. Sendo qualidades do reino, são também características da Igreja. As duas parábolas de hoje, omitimos nos comentários a terceira sobre a rede, que também pode ser lida neste domingo. São muito parecidas na lição que contém. Elas falam de dois homens, um lavrador e um comerciante, que trabalham, procuram, encontram, compram e vendem. Mas as principais são tesouro e pérola. Duas coisas preciosas que o Antigo Testamento gostava de comparar à sabedoria. O tema da sabedoria no Antigo Testamento talvez seja o que mais se aproxima do tema central do Novo Testamento, o reino dos céus. Mas uma aproximação apenas, porque o tema da sabedoria é o ideal que se quer pôr em prática, enquanto o tema do reino dos céus vai além de um ideal a alcançar. Tem a pessoa de Jesus de Nazaré, Filho de Deus Salvador, em torno de quem, por causa de quem e com quem se põe em prática os ensinamentos. Jesus contava parábolas que todos entendiam. Todo o capítulo 3 de Mateus é um conjunto de parábolas. Elas terão sido ditas em lugares e contextos diferentes, e são apenas uma seleção, entre outras, já que Jesus costumava usar gênero literário nas parábolas. Marcos chega a dizer, anunciava-lhes a palavra por meio de muitas parábolas, que eles entendiam, e nada lhe falava sem meter parábolas de entremeio. As parábolas sempre contêm símbolos e comparações. É difícil falar das coisas de Deus em palavras, por isso recorremos tantas vezes a símbolos e comparações, exatamente como fez Jesus. O conjunto de parábolas escolhidos por Mateus, do joio, do tesouro escondido, da pérola preciosa, da rede, refere-se a diversos aspectos do nascimento, do crescimento do reino de Deus, que Mateus prefere chamar de reino dos céus. Como nos lembra o documento da Igreja sobre a evangelização
do mundo de hoje, o reino de Deus é o núcleo central do Evangelho. Trata-se da presença ativa de Deus, embora sempre misteriosa, no mundo e entre as criaturas humanas. Trata-se de um modo de viver, e agora, na presença divina, invisível e, de certo modo, sensível por seus sinais. Trata-se de um comportamento consciente e consequente da parte do homem que constrói a vida segundo o modelo da própria vida de Jesus na Terra. Os dois homens, ambos da vida de cada dia, agricultor e comerciante, não fazem nada de extraordinário. Faz o que qualquer um teria feito ao encontrar o tesouro ou ao descobrir uma pérola. Talvez com isso, Jesus queria dizer que procurar o reino dos céus não é um privilégio. Todos deveriam fazer tudo por ele. Entrar no reino de Deus é possuir todas as riquezas. O reino de Deus é um tesouro. O livro dos Provérbios insistia em que se procurasse a sabedoria como se procura um tesouro. Ora, sabedoria para o Antigo Testamento era um modo de viver a justiça e a santidade de Deus e sentir o gosto por tudo que provinha de Deus. A comparação de Jesus, então, a comparação dos sábios antigos, porque o reino tinha a ver com a presença de Deus e o comportamento humano. Para os brasileiros, encontrar um tesouro no campo parece fantasia, coisa impossível, mas não era para os ouvintes de Jesus, que moravam em uma terra muito velha, que havia sofrido muitas invasões e muitos saques. Não era raro uma família enterrar, em tempos de perigo, suas economias. Não raro acontecia a família inteira ser massacrada e perderem as moedas e as joias enterradas. Pela lei, um tesouro achado pertencia ao dono do terreno. Daí, na parábola, o interesse em comprar primeiro o campo. Mas esses pormenores não interessam à parábola. As parábolas não devem ser interpretadas com seus pormenores, mas na literal. Nessa parábola do tesouro achado, a lição é esta: o reino de Deus vale mais que todos os outros bens que o homem possa ter. Não importa se temos muito ou pouco, importa que se troque tudo pelo reino. Nem Pedro e André, nem João e Tiago eram ricos, mas deixaram imediatamente tudo por Jesus. A parábola chega a dizer que o lavrador sentiu grande alegria, certamente não por vender o que tinha, mas por conseguir em troca o tesouro do reino. As coisas de Deus, ainda quando atravessadas pela cruz, vêm envolta em alegria. Deus quer ser procurado. A parábola da pérola preciosa tem exatamente o mesmo significado do tesouro, mas traz um acréscimo importante. Retoma o velho tema da procura. É verdade que o reino de Deus é graça e gratuitamente, mas não se dispensa o esforço de procurá-lo. Procurar em primeiro lugar o reino de Deus. Com o mesmo intenso empenho em que o Filho de Deus veio buscar o que estava perdido, devemos buscar as coisas de Deus. Já Davi, no belíssimo hino de ação de graças diante da arca, exortava o povo: perguntai pelo Senhor e sua força, procurai sua face sem cessar, recordai as maravilhas que fizera.
Todos os mestres de espiritualidades ensinam que Deus quer ser buscado. E quanto mais o temos, mais o procuramos. O quanto mais perto da pessoa amada se chega, tanto maior ela se torna. E enquanto mais compreendemos um assunto, mais extenso e mais profundo se nos depara. Já lembramos que a imagem da pérola e do tesouro faz referência à sabedoria do Antigo Testamento. O livro dos Provérbios diz que ela é mais preciosa do que as pérolas e nenhuma joia tem esse seu valor. Ao afirmar a preciosidade do reino, tesouro que vale tudo o que se tem, Jesus está voltando a um ponto fundamental que perpassa todo o Evangelho. O reino só será daqueles que, para tê-lo, se desprendem de tudo: bens materiais, capacidades intelectuais, posições sociais e convicções religiosas. Não que se joguem esses bens, mas que se ponham a serviço do reino. Não se pense que isso seja dito para os religiosos que fazem voto de pobreza. É dito para todos os que tiverem ouvidos para ouvir e olhos para ver. A parábola da rede, que Mateus conta logo em seguida, lembra que o cultivo do reino deve durar a vida inteira, até o fim do mundo, isto é, até o momento de nossa morte. O cristão é alguém sempre se fazendo, sempre em conversão, sempre em fase de amadurecimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Ó Deus, amparo dos que vêm em vós e esperam. Sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos agora de tal modo os bens temporais que passam para aderir já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs, unidos no Espírito Santo, peçamos a Deus Pai, para nós e para os outros fiéis, os dons que Ele tem preparado para todos, dizendo com fé e humildade: abençoai, Senhor, o vosso povo. Pela Igreja Santa e pela sua unidade, pela nossa Igreja Arquidiocesana e pela sua santidade, pelos ministros que a servem e por todos os fiéis, dizendo com fé e humildade: abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que estudam e pelos que ensinam, pelos avós, pelos pais, pelos filhos, pelos jovens, os adolescentes e as crianças, dizendo com fé e humildade: abençoai, Senhor, o vosso povo. Hoje, suplicamos a bênção de Deus por todos os avós. Concedei-lhes saúde, paz e que a sabedoria que acumularam sejam sempre fonte de luz para as nossas famílias, dizendo com fé e humildade: abençoai, Senhor, o vosso povo. Deus eterno e todo-poderoso, que ofereceis a salvação a todos os homens e mulheres, e não quereis que nenhum deles se peca, fazei que os acontecimentos deste mundo concorram para o bem dos que vos amam, dizendo com fé e humildade: abençoai, Senhor, o vosso povo. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que ofereceis a salvação a todos os homens e mulheres, e não quereis que nenhum deles se pegue, fazei que os acontecimentos deste mundo concorram
para o bem de todos que vos amam, por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecido pela vossa companhia, aguardo-os na próxima semana com novas reflexões e sugestões sobre a liturgia do 18º domingo do tempo comum, no qual refletiremos sobre repartir o pão, sinal da nova e eterna aliança. Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecermos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por vocês.